Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Chico Mineiro para realizar leitura de versículo da Bíblia. A tua justiça é como as grandes montanhas dos teus juízos, são os grandes abismos. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Amém. Amém. Nesse momento, convido o suplente vereador Nilson Kochaski para realizar seu compromisso de posse junto à tribuna da Câmara e assinar o termo de compromisso e posse. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a lei orgânica do nosso município. Observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso de nossa terra e bem-estar do nosso povo. Declaro empossado o vereador Nilson Kochaski e convido para tomar lugar ao plenário. Convido os senhores vereadores, as senhoras vereadoras e todos os presentes para a execução do hino nacional. Desculpa, o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta o hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em
Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito à primeira secretária a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente e ordem do dia de 11 de março de 2019. Ofício número 005 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração, comunicando o sancionamento dos projetos de leis números 010, 011, 007 e 009 de 2019 e projeto de lei número 162 de 2018. Ofício número 010 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração, encaminhando os balancetes contábeis referente ao mês de janeiro de 2019. Ofício número 011 de 2019 da Secretaria Municipal de Administração, encaminhando os balancetes contábeis anuais de 2018. Ofício número 018 de 2019 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, solicitando 2 representantes desta casa para comporem o Conselho Municipal de Turismo. Ofício do deputado estadual Nilson José Berlanda, em resposta ao requerimento 095 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 088 de 2019, do deputado estadual Natalino Ugione, em resposta ao requerimento número 015 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 003 de 2019, da Universidade do Contestado, agradecendo o apoio desta Casa de Leis e informando o arquivamento da PEC 005.3 de 2017. Ofício número 007 de 2019, do deputado estadual Júlio Garcia, em resposta ao requerimento número 056 de 2019, de autoria de toda edilidade. Projeto de lei número 015 de 2019, que dispõe sobre a aplicação dos recursos do estacionamento rotativo, de autoria do vereador Edemilson Verca. Ordem do dia. Para a segunda votação, o projeto de lei número 127 de 2018, que dispõe sobre a inclusão do empreendedorismo como tema extracurricular e transversal na rede municipal de ensino de Canoinhas. Projeto de lei número 175 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Projeto de lei número 05 de 2019, que dispõe sobre a implantação de bueiros inteligentes no município de Canoinhas e adota outras providências. Indicações. Indicação 043 de 2019, da autoria do Edil Célio Galeschi, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotili Roeder, secretário de Planejamento, estudos necessários para a confecção de uma lombada na rua Antônio Salomão, esquina com a rua Major Vieira. Indicação 044 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, para que sejam realizadas melhorias com a operação tapa-buracos e limpeza nas ruas Curitibanos e Pastor Jorge Weiger, entre as ruas Getúlio Vargas e Felipe Schmidt. Indicação 045 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, para que seja realizada a limpeza e retirada do mato da rua José Boiteus. Indicação 046 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Cati, secretário municipal de Meio Ambiente, para que seja procedido o corte de uma árvore seca, pinos, e manutenção de um canteiro próximo à entrada do terminal rodoviário municipal, bem como o ajardinamento, corte de grama e manutenção da praça existente em frente ao referido terminal na rua Neri Valtric. Era o que tínhamos. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. O vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assistem, Mauro Suzy, seja bem-vindo, funcionário da casa. Vereadora Norma, a senhora talvez é a quarta vereadora que esteja fazendo a mesma indicação sobre esta rua. Inclusive, o vereador Paulinho já fez, lembro de eu ter feito também 2 vezes a respeito dessa rua. Aqui, eu acho que a operação tapa-buracos não seria necessária agora, seria um reperfilamento nela no total. Até então, quando nós fizemos as indicações, daí logo em seguida o vereador Paulinho também fez o mesmo pedido, até daria um tapa-buraco. Hoje já não compensa o tapa-buraco, porque ela desmanchou mesmo o asfalto. Então, seria necessário um reperfilamento nessas 2 ruas, que é no centro da cidade, e o mais imediato teria que ser feito, porque ali está precário mesmo a situação. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, cumprimento o nosso vereador Caruncho, secretário Paulo Machado, representantes da imprensa, comunidades que nos dão a honra e o prestígio da presença nesta sessão, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu fiz indicação 046/2019, também vem ao encontro do requerimento 161, com relação ao nosso terminal rodoviário municipal. Eu havia formulado um requerimento em agosto do ano passado, solicitando a manutenção do terminal rodoviário, e hoje, fazendo novamente uma visita naquele local, infelizmente, nós sabemos que o cobertor é curto e a Prefeitura tem várias prioridades. Todavia, eu já havia falado, vereador Paulo Glins, com relação ao nosso portal, e da mesma forma reitero que o nosso cartão de visitas terminal rodoviário municipal não pode permanecer nas condições que se encontra. Precisa de manutenção naquela praça, tem uma árvore pino seca na frente. Antes que aconteça um acidente, peço, por favor, ao senhor secretário que corte aquela árvore. A praça na frente está com a grama alta, enfim. Eu fico imaginando as pessoas que vêm de fora, né, se deparam com o nosso terminal rodoviário com essas condições. Eu sei que nós temos muitas prioridades, mas algumas são mais prioridades que entendo eu, sejam extremamente necessárias para que nós tenhamos ao menos um dos nossos cartões de visita com uma apresentação melhor. Eu formulei também um requerimento nesse sentido, reiterando o requerimento de setembro do ano passado. Todavia, esta indicação, primeiro a questão da manutenção das partes externas. Seria isso, muito obrigado. Mais alguma inscrição? Não, senhor presidente. Eu desejo cumprimentar o secretário Paulo Machado, o secretário Ivan, os membros da imprensa, a senhorita Lisandra Carraro, o Sérgio Moreira, cumprimentar a nossa comunidade aqui presente. É um prazer tê-los em nossa casa. Passamos ao grande expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse público. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão projeto de lei 127/2018, que dispõe sobre a inclusão de empreendedorismo como tema extracurricular e transversal na rede municipal de ensino de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda e última votação, projeto de lei 127/2018. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 175/2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Esse projeto de lei 175, qual é a empresa?
Seção de brita, tubos, meio-fio para a indústria da ervateira Iacuí. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite aos colegas vereadores, em especial o vereador Nilson, vai ser meu vizinho aqui, seja bem-vindo. A todos os canoenses que hoje nos prestigiam, a imprensa, internautas. Senhor presidente, nós havíamos acordado, até por questão dos interessados nesse projeto de lei, não terem aí uma certeza do que queriam, que seria feita aí uma conversa com eles para que aí então nós pudéssemos votar em segunda votação, já que em primeira já passou tudo certinho. Eu gostaria de saber se houve esse entendimento, se eles se acertaram no que queriam ou não, como que ficou essa situação. Continua a discussão. Na verdade, constava da ordem do dia por conta dos prazos, apenas por essa razão. Eu não respondi Vossa Excelência, mas é por conta dessa situação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Quero cumprimentar os senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadoras, a comunidade que nos prestigia nesta noite, imprensa aqui presente, internautas, cumprimentar o meu conterrâneo lá, o Nilson Kochalski, que assume no dia de hoje os trabalhos aqui nesta casa. Seja muito bem-vindo. Sabemos da tua desenvoltura e da tua competência e, com toda certeza, irá contribuir e somar muito nesta Casa de Leis com a sua participação. Com relação a esse projeto, que é da ervateira Iacuí, a gente esteve lá, conversou com os proprietários. Eles estão lá, vereador, fazendo um investimento, iniciando já um investimento bastante alto, aonde terá, com certeza, um aumento nos seus negócios bastante grande, aonde trará novas aberturas de postos de trabalho, além de também trazer uma representação bem grande com relação aos seus encargos, impostos, que serão, com certeza, na frente aí, contribuir muito com o município de Canoinhas. Eles, até os dias de hoje, não adquiriam a erva mate em folha no nosso município e vinha de outros municípios para Canoinhas, vinha só a erva canchada. A partir de agora, a partir desta obra concluída, e por isso esse projeto foi encaminhado pelo Executivo Municipal, para que nós possamos, dentro das condições que o município tiver para auxiliar, na conclusão dessa obra. Então, desta forma, e cumprindo também o regimento interno da Casa, o projeto entrou em votação e quero dizer, senhor presidente, que tem o meu voto favorável para mais um investimento que estará acontecendo de um volume considerável e com empregos no nosso município. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, membros da imprensa, na pessoa do Sérgio Moreira, do secretário Caruncho. Só para, como diz o vereador Vilmar, contribuir, eu havia assumido um compromisso na reunião das comissões num evento que eu participaria com representantes da empresa, poder manter um contato mais direto sobre aquela questão de que se havia necessidade dessa ajuda que está sendo pleiteada ou se a ajuda seria uma outra que foi mencionado para nós que talvez fosse necessária. Mas acabou não acontecendo o evento que mencionei naquele dia, e o vereador Vilmar manteve um contato com os representantes da empresa que confirmaram para ele a necessidade da ajuda que consta no projeto. Então, em razão desse fato, quero manifestar aqui, seguindo a posição do vereador Vilmar, o voto favorável ao projeto. Continua a discussão. Então, só para encerrar a discussão, vereador Vilmar, então aquelas divergências que haviam sido comentadas na reunião das comissões foram sanadas, estão todos de acordo, dá para votar perfeitamente? Perfeito. Então tá bom, obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores,
canoenses que nos honram com suas presenças nessa noite, a imprensa, internautas. Também estive lá na empresa no dia da reunião, o vereador Vilmar, o vereador Coronel Mário, o vereador, nosso presidente, o Célio. A gente conheceu todo o projeto, enfim, todas essas dificuldades foram resolvidas. E eu sou favorável ao projeto, até porque é uma empresa canoense que já gerou muitos empregos, continua gerando e contribuindo. E eu sou altamente defensora dos que aqui estão acreditando no nosso município e na nossa região. Por isso que eu sou favorável ao projeto. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda e última votação, projeto de lei 175/2018. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 005/2019, que dispõe sobre a implantação de bueiros inteligentes no município de Canoinhas e adota outras providências. Esse projeto de lei é de autoria do vereador Paulinho Basílio, vereadora Thelma Bley, vereadora Camila Lima e vereadora Norma Pereira. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 005/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito o segundo secretário realizar leitura dos requerimentos. Requerimentos números 152 a 159 de 2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Solicita que seja encaminhada a moção de parabenização, em conformidade com o artigo 92, parágrafo 4º, item 4 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a senhora Simone Soares dos Santos e ao senhor Júlio César Andrichevski, ao senhor Edson Luiz Rabe, ao senhor William Gabriel Maciel dos Santos Vieira, à senhora Rosemary de Lima Bittencourt, ao senhor Gerson Correia Tavares, ao senhor Rodrigo J. Weber, ao senhor Marcos Suda, à senhora Terezinha Aparecida Silva de Oliveira Martins, ao senhor Luiz Carlos Estevão, pela participação no primeiro campeonato do Dogão, promovido pela Prefeitura Municipal de Canoinhas, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores. Estão em discussão os requerimentos 152 a 159/2019. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Esse requerimento já mais ou menos faz a sua explicação dos fatos, mas nós tivemos, presidente, no ano passado, ali no período natalino, onde aconteceu esse campeonato Dogão, foram vários microempresários que participaram, e como houve um entendimento entre o presidente Coronel Mário em 2018, e como houve um entendimento com Vossa Excelência, presidente Célio, de que este ano a gente faria a entrega dos troféus e dos certificados dos que participaram. E ficou, então, entendido que no dia da manhã nós faremos, durante a sessão, a entrega dos certificados e também a entrega dos troféus aos contemplados. E que esse evento foi assim um sucesso, ele teve a participação muito grande da população, os empresários, os microempresários que participaram ficaram extremamente satisfeitos com o seu resultado, e para o dia da manhã a gente estará concluindo aquilo que foi dentro do regulamento abordado, que eles estariam recebendo então neste ano, no início do ano, os certificados de participação e também os troféus, os 3 primeiros colocados com os troféus. Todo esse alinhamento, esse julgamento, essa comissão que cuidou, foi uma comissão extremamente profissional, que fez esse trabalho e fez a avaliação onde teve os três primeiros colocados. E fica aí o convite a toda a nossa comunidade que se faz presente nessa noite, que no dia da manhã, se tiver a oportunidade de retornar para essa casa, participar
desse momento da entrega, juntamente com a sessão ordinária que estará acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores os requerimentos 152 ao 159/2019. Requerimento número 160/2019, de autoria do Edil Célio Galeski, requer que seja encaminhado o ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos, solicitando que seja elaborado o projeto de lei que concede isenção de IPTU aos portadores de necessidades especiais graves e portadores de doenças oncológicas, com a finalidade de difundir as leis número 4.172, de 18 de junho de 2007, e 4.419, de 4 de junho de 2019, e também 4.507, de 6 de abril de 2010, especificando o tamanho do imóvel e a forma de triagem para a concessão do benefício tributário. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu já havia solicitado para a assessoria da Casa fazer algumas pesquisas em relação a essa matéria, porque eu sei que é de difícil regulamentação, e há municípios que já têm a isenção para pessoas portadoras de doenças oncológicas, ao menos no imóvel em que residem. E a matéria ela é bem complexa, tem bastante modelo de lei, vamos dizer assim, e de forma a fundir realmente a necessidade de um estudo bem detalhado, e porque, na verdade, tem todas aquelas doenças, né, vereador Paulo Glinski, lá relacionadas, que encaixariam nessas pessoas portadoras de necessidades especiais e doenças graves. Tem várias doenças lá relacionadas, um artigo lá da lei, se não me falha a memória, 180, que diz que é neoplasia maligna, hanseníase e etc. e tal. Nefropatia, CA, enfim. E eu quero lhe parabenizar por ter feito esse requerimento. A gente apenas está tentando encontrar uma alternativa para que a gente colabore com o Executivo, para o Executivo poder regulamentar essa matéria. Porque, de fato, as pessoas precisam muito disso, é uma necessidade e é uma matéria bem complexa para ser regulamentada. Mas lhe parabenizar pelo requerimento e fundir as leis seria o caminho mais fácil, inclusive para tornar viável e ser justo com as pessoas que efetivamente necessitam dessa isenção. Seria isso. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Vereador Norma, essas leis municipais que são mencionadas aqui, a de 2007, uma de 2009 e uma de 2010, eu tive a oportunidade de participar da elaboração e nas comissões, na votação de ambas, o vereador Célio Galeski também. E essas leis elas foram originárias de um pedido que a APOCA encaminhou na época para a Câmara de Vereadores e de um acompanhamento que a própria APOCA fez junto à Câmara, no sentido de que fosse concedida uma isenção tributária para os portadores da neoplasia maligna do câncer. Então, até na época, nós fizemos uma lei de origem legislativa que acabou sendo vetada em razão da questão de vista e origem. Posteriormente, nós fizemos uma nova lei com algumas adequações naquela situação do autoriza e não obriga, mas o vereador Célio se recorda, houveram vários contratempos aí que não permitiram que essa lei entrasse em vigor. E eu não poderia deixar de me manifestar, parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento, porque a não aplicação dessas leis municipais foi uma das grandes indignações que tive na Câmara de Vereadores enquanto vereador. Porque todos sabem que quem é acometido do câncer tem além de uma situação física, emocional, bastante grave, bastante delicada, essa doença consome os recursos, consome a renda, ela gera uma necessidade muitas vezes de cuidado daquela pessoa no dia a dia, com outras pessoas, enfim. O mínimo que o município pode fazer é conceder uma isenção tributária na questão do IPTU para portadores de câncer que tenham determinados requisitos para poder fazer jus a esse benefício.
ao invés de usar aquele valor para pagar o IPTU, ele vai utilizar aquele valor para o dia a dia dele, para aquisição de algum medicamento, enfim, para aquisição de alguma necessidade sua ou familiar. Mas eu queria só dizer, senhor presidente, que, na verdade, o Executivo encaminhou hoje para a Câmara, e deu entrada hoje na Câmara, o projeto de lei número 18, 2019, que concede a isenção do imposto predial e territorial urbano aos portadores de neoplasia maligna. E dentro do requerimento é mencionado alguma situação acerca de requisitos. Então, seria a isenção de IPTU para o imóvel que seja de propriedade e residência daquele contribuinte ou do seu cônjuge. A isenção seria somente para um imóvel, portanto, para aquele imóvel residencial daquele contribuinte. Se a pessoa tem mais imóveis, com relação aos outros, vai continuar pagando IPTU, mas aquele imóvel seu residencial, ele vai ser isento. E outros requisitos que a lei coloca, que, na minha visão, aqui vão ser bastante interessantes e vão atender aí aquelas reivindicações antigas das leis já mencionadas. Então, deu entrada hoje o projeto, a gente pede agora que as comissões analisem o quanto antes, para que a gente possa colocar em prática, para passar a vigorar já este ano, com efeito já para o próximo IPTU. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu quero, vereador Paulo Glinski, agradeço suas palavras, vereadora Norma. Ocorre, só para reafirmar suas palavras, vereador Paulo Glinski, nós aprovamos em 2007 um projeto de lei de iniciativa dessa casa, que foi vetada pelo senhor prefeito Leoberto Weiner, que depois voltou a essa casa e nós derrubamos o veto, e o presidente, na época, Tarcísio de Lima, vereadora Camila, promulgou a lei. Em 2009, o atual prefeito, na época, vereador Beto Passos, apresentou um projeto de lei, novamente foi vetado, e eu, na condição de presidente dessa casa, promulguei a lei. Depois disso, vem um terceiro projeto de lei. E a justificativa sempre do veto era de que havia vício de origem, que nós, enquanto vereadores, não podemos apresentar um projeto de lei ou que cria despesa, mas, nesse caso específico, que haja renúncia de receita. Ora, para a população, e o senhor que é operador do direito, o vereador Paulinho, que está prestes a se formar, no meu entendimento, essa lei está em vigor, muito embora havendo o vício de origem. Por quê? Porque teria que ter entrado com ADIM. Essa é a realidade. E o Executivo não entrou com ADIM em nenhuma delas. Mas, por outro lado, não havia uma regulamentação sobre quais imóveis e quem efetivamente teriam direito. Então, eu juntei as três leis que essa casa aprovou. Eu fui até o setor de tributação, vereador Chico Mineiro, e busquei junto ao diretor de tributos como que efetivamente estava sendo feito o cumprimento dessa lei, que não está sendo cumprido. Bom, com base nessa afirmação, vereadora Camila, eu busquei o senhor prefeito municipal, em posse das três leis, sentamos com o jurídico da prefeitura, e aí eu solicitei, no início desse mês, que o prefeito, de maneira urgente, enviasse um projeto de lei, que é esse projeto de lei 18/2019. Em primeiro lugar, aí está ficando claro, vereador Nilson, o senhor que assumiu hoje essa casa, que o prefeito tem interesse em resolver essa situação, porque em menos de uma semana, pouco mais de uma semana, do início desse mês até agora, já enviou o projeto de lei. E aí vai sanar a questão dos vícios de origem. Trata da questão da regulamentação para o diretor de tributos poder aplicar a lei. Quem tem direito? Quem faz parte do Cade Único, quem está inscrito na assistência social, é um imóvel até que metragem, porque alguns também não se façam valer desse direito, algumas pessoas que talvez não tenham, não é essa a ideia nossa, é para atender as pessoas, aqui já foram mencionadas pelo vereador Paulo Glinski, vereadora Norma, as pessoas que realmente necessitam desse atendimento, que a isenção desse IPTU vai fazer a diferença nas suas vidas. Então, é com esse propósito que está vindo esse projeto de lei. Então, eu quero aqui de público agradecer ao senhor prefeito municipal pela sensibilidade de enviar essa matéria. A gente entende que aprovada agora, sancionada pelo senhor prefeito municipal, tem a questão de se vai entrar em vigor esse ano ou não, por se tratar
né, dessa matéria, mas essa é uma outra discussão. Mas o que importa é que, a partir do ano que vem, os pacientes oncológicos, enfim, essas pessoas acometidas dessas enfermidades terão direito a esse auxílio que vai facilitar eles na condição de, ao deixar de pagar o imposto, tem uma condição de poder adquirir remédios, poder fazer exames, consultas. Então, é com esse propósito aqui. Então, eu quero pedir o apoio dos senhores vereadores, até vai ser dito, mas já veio o projeto de lei, já veio sim, e eu agradeço ao prefeito por ter enviado o projeto de lei, na medida em que eu pedi, já foi atendido, e quando o vereador Célio Galés que é atendido, é a Câmara de Vereadores que é atendida, é a população de Canoinhas que é atendida. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 160/2019. Requerimento número 161/2019, de autoria do edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado o ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos, e ao senhor Rafael Rotilli Reder, secretário municipal de Planejamento, e a senhora Adriana Grezelli Moran, administradora do Terminal Rodoviário Municipal, reiterando o requerimento 614/2018, para que seja procedida a manutenção do Terminal Rodoviário Municipal, principalmente substituição de assentos para pessoas que aguardam o embarque, limpeza de luminárias, pinturas, reforma no ponto de táxi existente no local, pois se trata de um dos cartões de visita do município e requer manutenção adequada e de forma prioritária. Está em discussão o requerimento 161/2019. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Como falei na minha indicação, esse requerimento vem ao encontro da própria indicação com relação à manutenção da área externa. Eu sei das dificuldades que o município passa com relação à manutenção de determinados locais, enfim. O momento econômico do país, da própria prefeitura, é bastante difícil. Todavia, eu vejo o vereador Nilson, o senhor que está chegando agora nessa casa, que estava trabalhando na Secretaria de Obras, que muitas vezes nós, enquanto EDI, somos cobrados por parte da comunidade de que algumas ações elas sejam realizadas. No ano passado, quando eu formulei esse requerimento, eu recebi uma comissão de pessoas, inclusive nessa Casa de Leis, né, fazendo essa proposição, cobrando por parte dessa casa providências. Eu formulei o requerimento, todavia tem toda a questão legal, tem todos os encaminhamentos que devam ser dados, enfim, e acabou não ocorrendo. O secretário de Planejamento, Rafael, havia encaminhado uma resposta a um requerimento que eu formulei sobre um projeto de manutenção, principalmente com relação à entrada dos ônibus, rebaixamento, né, das baias onde entram os ônibus para embarque e desembarque de passageiros. Esse projeto está em confecção. Todavia, algumas obras que não requerem muito investimento, mas que melhorariam muito a questão do nosso terminal, ela tem que ser tomada. O investimento não é muito alto para trocar cadeira, para melhorar aquela questão de luminárias, para melhorar a questão dos banheiros, enfim. O investimento não é muito alto e requer, né, que seja manutenido aquele local. Entendo o secretário Rafael que um projeto de manutenção maior requer mais recursos. Todavia, essas manutenções básicas elas devem ocorrer. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 61/2019. Requerimento número 162/2019, de autoria dos edis Thelma Bley e Paulinho Basília, requerem que seja encaminhado o ofício excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora Zenici Dreyer, secretária municipal de saúde, solicitando que o Poder Executivo, juntamente com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, mantenha o médico Dr. Andrei de Moraes, neurocirurgião, atuando no sobreaviso de especialidades, uma vez que há notícias que o mesmo terá seu contrato reincidido a partir do dia 1º de abril do corrente ano. Vale ressaltar a importância de mantermos o referido médico neurocirurgião no corpo médico especialista do município de Canoinhas, uma vez que esse profissional já salvou muitas vidas no caso de trauma crânioencefálico, acidente vascular cerebral hemorrágico e ou isquêmico e outras doenças relacionadas à cabeça. Para promovermos a saúde da população de Canoinhas e região e prevenirmos doenças mais graves, é de suma importância que ocorram tratativas e entendimentos entre o Executivo Municipal e o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Está em discussão o requerimento 62. Por favor. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley.
Meus cumprimentos às vereadoras Norma Pereira e Camila Lima, aos senhores edis, seja bem-vindo a esta casa, vereador Nilson, aos internautas, aos assessores da casa, à imprensa aqui presente, ao secretário Ivan Gomes da Silva, Paulo Machado, as pessoas da comunidade aqui presentes, o meu boa noite. Como gestora de saúde que fui por quase 12 anos, como funcionária efetiva da Secretaria Municipal de Saúde, hoje atuando na Secretaria Municipal de Habitação, mas é inerente estar envolvida em assuntos da saúde. Tudo vem até a gente, as pessoas vêm conversar, e, enfim, respeitosamente, eu quero pedir à secretária de Saúde, a senhora Zenici Draie Herbst, ao senhor prefeito municipal, ao senhor Derby Fontana Neto, diretor do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, para que consigam sentar e conversar, para que nós tenhamos a permanência de médico neurocirurgião em nosso Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Ora, quando iniciamos a gestão em saúde em Canoinhas, tínhamos um caminhão de coisas para implantarmos, arrumarmos e ajeitarmos. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi providenciarmos um neurocirurgião. Por quê? Porque quando acontece um acidente vascular isquêmico, um AVC, como o povo diz, um derrame, como o povo diz. Quando acontece um acidente vascular cerebral hemorrágico, tem que ter a intervenção de um neurocirurgião. Nós não podemos licitar só um serviço de um médico neurologista clínico, que jamais estou desmerecendo, porque é um profissional que estuda muito para ser um neurologista clínico, mas sem um médico neurocirurgião, que é o cara que abre a cabeça, que tem um microscópio específico para trabalhar dentro de uma cabeça, de um crânio, não vai dar certo. Quantas vidas já foram salvas aqui em Canoinhas com a presença de um neurocirurgião? Como diz aqui a Secretaria de Saúde coloca, com uma certa razão, ela não pode escolher médicos, ela não pode. Mas a partir de 1º de abril, o doutor Andrei, ele já não tem mais contrato em Canoinhas. Vocês acham que vai comparecer um neurocirurgião tão facilmente e trabalhar em Canoinhas? Não. Ele já está posto aqui, tem sua residência, tem seu consultório, atende os acidentes, os traumatismos cranianos encefálicos, que as pessoas chegam com a cabeça arrebentada no hospital. Quem que atende? É ele. E se não der tempo de chegar em Mafra? Quantos casos eu assisti, meus colegas de Secretaria de Saúde na época assistiram, que não deu tempo dos pacientes chegarem em Mafra? E nem era em Mafra, era em Jaraguá do Sul. Entravam em óbito no caminho. Aí, um neurologista clínico, reiterando, ele tem grande importância nesta rede de atendimentos. Aí também a Secretaria coloca que o Hospital Santa Cruz não é referência para neurocirurgia, que é o Hospital de Mafra. Espera aí. Conhecedora como sou da área da saúde, quando chega um caso grave num hospital que tem microscópio para trabalhar dentro de uma cabeça, de um crânio, abrir, e quando tem um especialista habilitado para tal, ele pode anunciar o serviço de regulação de urgência e emergência do Estado e dizer: estou com um paciente que eu preciso abrir a cabeça dele agora, senão ele vai entrar em óbito. Ele pode. E o hospital recebe administrativamente para isso. Mas tudo isso, existe um fluxo de trabalho, onde tem que participar depois a administração do hospital, a Secretaria de Saúde. E existem pessoas comprometidas e capazes de fazer esses trâmites burocráticos para que depois o médico e o hospital recebam pelos procedimentos. E vai que Mafra resolve não atender o paciente, vocês sabem o que acontece. E vai que lá em Jaraguá não tem vaga para UTI, como um colega ficou lá 3 dias para operar um acidente vascular cerebral hemorrágico. Ele ficou 3 dias, ele ficou sequelado, porque se ele fosse operado no dia, ele não estaria sequelado.
Dr. Paulo, já falamos a respeito disso. Tumores e outras doenças, os pacientes de consultório que já fizeram procedimentos com o neurocirurgião, que estão acostumados a irem lá, já sabe, o neuro conhece da história, já prescreve a medicação correta, se não está bom, ele muda. Aí, novamente, nós vamos perder, não é perder, eu quero que Mafra cresça cada vez mais, que o adensamento tecnológico daquele hospital cresça cada vez mais para poder atender a região. Mas nós não podemos admitir que o nosso hospital novamente vá perdendo coisas. Onde nós estamos? Vamos perder um médico que teve especialização em neurocirurgia nos Estados Unidos, que tem formação para tal, que atende inúmeros pacientes por dia, seja particular, SUS, convênios. Então, eu não consigo entender algumas coisas, porque eu acredito que tem que ter mais organização na questão das licitações. Porque, quando fala aqui que o atendimento neurológico está normal, não. O neurologista clínico é uma coisa, o neurocirurgião é outra. Aí, quando fala aqui em cirurgias de média complexidade que poderão ser feitas aqui, espera aí, que eu entenda, é só um neurocirurgião que pode abrir a cabeça de uma pessoa, né? Então, com muito respeito à secretária de saúde, ao senhor prefeito, ao diretor do hospital, que consigam sentar e conversar e proteger a nossa população. Isso é promoção de saúde, isso é prevenção de doenças, gente. Isso é detecção precoce. Por exemplo, a Maria está com uma dor de cabeça fortíssima. Solicitado uma tomografia de crânio. Doutor Andrei analisa. Estou falando, poderia ser outro médico, mas eu vou repetir. Eu falo no doutor Andrei, porque se ele for embora, não vem outro tão fácil aqui para Canoinhas. Como que ele vem? Com uma história de que já mandaram embora um, porque não vão renovar o contrato. Vamos ser coerentes. Aí vai ele lá e detecta precocemente um tumor de crânio. Aí ele vai mandar para Jaraguá para fazer radioterapia, ele vai mandar para o Porto para operar, aí a conduta médica, a avaliação e conduta é dele. Mas o que eu tenho que colocar, assim, a pedido de muitas pessoas que estão nos procurando já há muitos dias, é que nós temos que ter mais responsabilidade, porque nós temos muitos acidentes na nossa região. BR-116, esse número exorbitante de motocicletas, né? Semana passada já houve um acidente. Então, vamos falar em detecção precoce, vamos falar que vai chegar o inverno daqui a uns dias e os casos de acidente vascular cerebral, eles aumentam por causa do frio, porque há a vasoconstrição das artérias da cabeça. Vamos falar em tantas coisas que é imprescindível a permanência de um neurocirurgião em Canoinhas. Então, é o meu papel enquanto vereadora, representante do povo de Canoinhas. Estou sentada nesta mesa aqui não para brincar. Eu estou sentada aqui em defesa de coisas boas. E se eu não tiver a ética, a moral e a capacidade de defender coisas boas para a população de Canoinhas e região, então eu nem mereceria estar sentada aqui. Era isso. Continua. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Senhor presidente, bastante difícil falar depois de tanto conhecimento quanto tem a vereadora Thelma. Acho que na questão a que se refere o doutor Andrei, ela já explicou minuciosamente, então eu não tenho grandes comentários a mais a fazer. Mas é importante, senhor presidente e demais colegas, que a gente se atente a outra questão também. Em dezembro, se não me falha a memória, a gestão e o hospital chegaram a acordo que teriam os contratos prorrogados por 3 meses, correto? Isso entram a especialidade do Dr. Andrei e todas as outras que estão aí.
O que me causa estranheza, senhor presidente e demais colegas, é que por que só agora, em março, que já está chegando no final a prorrogação do contrato, é que o Executivo se organiza para licitar todas as especialidades, né? Fora a especialidade que a vereadora Thelma comentou, todas as outras agora, somente agora, que serão resolvidas, né? Nós sabemos que a questão licitatória no município, no estado, enfim, em qualquer ente público, é extremamente complexa e extremamente chata, né? Tem recurso, às vezes pode dar deserta, como aconteceu em dezembro e já foi motivo de indagação minha aqui nessa casa, quando a secretária Zenesi esteve aqui dando o posicionamento da Secretaria de Saúde. Eu havia perguntado já naquela ocasião, e se não houver nenhum inscrito, e se der deserta a licitação, qual é o plano B? Graças a Deus, não precisamos de plano B, porque o hospital aceitou e, em conversa com o Executivo, conseguiram prorrogar o contrato por mais 3 meses. Mas e agora? Quem é que garante que o hospital possa, já que o Ministério Público está tentando intermediar essa situação, quem é que garante que o hospital pode prorrogar mais um pouco essa situação? Eu não posso afirmar, porque eu vou estar aqui dizendo uma coisa que eu não conheço. Mas e se não puder? E se a licitação não ocorrer como planejado? Qual é o plano B do Executivo? Eu não vou fazer requerimento, porque o Executivo tem 30 dias para responder. E daqui 30 dias já expirou o contrato, essa prorrogação que foi feita. Mas eu acredito, vereadora Thelma, que quem sabe amanhã, se a senhora, que é muito mais conhecedora que eu da situação, de repente a gente poderia fazer uma visita à secretária Zenesi e ver qual é o plano B, se há um plano B, porque daqui a pouco nós não estamos falando só de uma especialidade, nós não estamos falando só do Dr. Andrei, nós estamos falando de tudo. E se pifa tudo, né? Desculpem o meu linguajar muito menos culto do que o da vereadora Thelma, mas na prática é isso. E se não aparece ninguém? O que é que vai acontecer? Então a preocupação tem que ser com todas as especialidades para que a gente possa resolver e resolver o quanto antes. Porque se ficar sem, vai ser um Deus nos acuda, e espero de coração que isso não aconteça e que a população canoense com certeza não merece uma situação dessas. Sei que a gestão tem vontade de resolver, claro que tem, óbvio que tem, mas algumas coisas precisam ser melhores organizadas para que não aconteça esse tipo de situação de em cima da hora vai que dá alguma coisa de errado, e aí, o que nós vamos fazer? Então, gostaria de complementar só a sua fala, vereadora Thelma, nesse sentido, para que a gente possa agilizar todas as especialidades, para que ninguém, em absoluto, ninguém fique na mão e que Deus nos livre de alguma situação danosa para a população. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, parabéns, vereadora Thelma, pelo requerimento 162/2019. Lembro que a secretária Zenesi Dreyer sempre falou que quando tivesse qualquer requerimento ou mesmo indicação polêmica, né, ela viria aqui para dar resposta, né, ela viria aqui. Então, pediria que nós então formulássemos o requerimento e dissesse para aquela que vem então aqui, né, se explicar sobre esse requerimento da vereadora Thelma, que eu acho que é o mais justo, ela vir aqui expor, porque nós, se for lá uma comitiva, talvez nós saímos de lá, né, com uma resposta, mas a população quer saber, né, os internautas, o povo que está aqui presente na sessão, que ela venha aqui então e traga uma resposta a respeito desse requerimento, que é muito interessante mesmo. Não podemos deixar que fique nessa situação, como disse o vereador Paulinho. Então, solicitando para que a explicação dela venha aqui nessa tribuna, senhor presidente. Se assim, acredito eu que, se necessário for, e acho que é necessário, né, vereadora Norma? Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Da mesma forma, eu quero parabenizar você, vereadora Thelma, pelo requerimento e pela forma técnica com que você coloca como funciona essa engrenagem da saúde no nosso município.
que a gente percebe a dificuldade em se compreender como que é esse sistema, essa regulação, esse sistema, como que acontece, como que são encaminhadas as cirurgias, os procedimentos, enfim. E conversávamos com o vereador Paulinho sobre essa questão das licitações. Qual que seria o plano B? Realmente, a gente tem uma preocupação muito grande. E eu quero deixar bem claro aqui, e todos conhecem, o quanto nós temos, de regra, defendido a instituição Hospital Santa Cruz e que se trabalhe para ela ampliar os serviços e não reduzir. Se diminuir o número de colaboradores, diminuir serviços, nós estamos fragilizando o nosso município. Nós estamos permitindo que as coisas aqui vão tudo embora mesmo. Já foi tanta coisa embora. Vamos segurar esse hospital com as duas mãos, os pés, enfim, vamos agarrar, vamos abraçar. Nós não podemos permitir que daqui a pouco o doutor Andrei vai embora, nós perdemos essas cirurgias e tal. E no momento que acontece alguma coisa grave com a gente, muito bem colocado por Sua Excelência, a questão de um AVC ou qualquer coisa, tem o plantonista no PA, mas não tem um especialista para fazer o primeiro procedimento, acomodar o paciente e poder dar o encaminhamento. Alguém que está no PA não consegue, não tem habilitação para fazer isso. Precisa de um neurocirurgião, sem sombra de dúvida. Mas o que eu mais coloco é a questão de ampliação dos serviços e não redução. Além de investimento em saúde, é investimento em emprego e renda para o município. Nós temos que pensar em vários aspectos, nós temos que pensar grande. Eu sempre fui contra, desde o primeiro momento, de reduzir o número de colaboradores do hospital, porque lá já se trabalha com o rodízio que tem, com o número mínimo de servidores possíveis. Então, se quiser ampliar cirurgias, fazer cirurgias à noite, se quiser fazer mais, precisa de mais colaboradores e não diminuir. Então, nós temos que ampliar os serviços, estudar alternativas, seguirmos em frente. Nós temos uma estrutura fantástica. Eu conversava outro dia com um cardiologista de Joinville, que trabalha no Albert Einstein, em São Paulo, e elogiou os procedimentos que aconteceram com um paciente aqui, vítima de um acidente de trânsito, que foi parar lá em São Paulo. E falando, inclusive, da capacidade técnica de todos os nossos profissionais. Todos os médicos com quem a gente conversa, o corpo técnico é altamente elogiado pela conduta, pela forma que seja as enfermeiras, o pessoal da cozinha, enfim. Isso nós temos que agarrar e não perder, e ampliar. E se a senhora permitir, vereadora Thelma, eu gostaria de assinar junto esse requerimento, porque, de fato, eu defendo veementemente, a gente conhece tantas pessoas que foram socorridas pelo doutor Andrei, e também por outras especialidades, e eu gostaria de assinar junto, porque realmente nós precisamos chegar a um consenso, um entendimento e ampliar os serviços. Se nós perdemos a alta complexidade por culpa de alguns profissionais médicos, nós temos que correr atrás agora e recuperar, porque nós temos adensamento tecnológico para isso, e temos pessoas habilitadas e capacitadas para serem parceiras dos médicos e da nossa comunidade. Seria isso. Continua a discussão. Eu até coloco à disposição, se algum vereador mais quiser assinar o requerimento, por favor, fiquem à vontade. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, todas as manifestações são extremamente importantes. O conhecimento técnico da vereadora Thelma e a exposição da forma como ela coloca realmente muito importante. Agora eu também concordo com o vereador Chico, que chegou até as minhas mãos neste momento, na sessão, esse documento produzido pela secretária ou da Secretaria Municipal de Saúde. Agora, é extremamente importante que nós ouvíssemos também a senhora secretária. O meu entendimento pode ser nas comissões, eventualmente na tribuna, até para que nós possamos formar um juízo de valor, ouvindo sempre os dois lados. Isso é extremamente importante. Até porque todos nós aqui conhecemos o profissional Dr. Andrei, eu, inclusive, sou paciente dele, um profissional que foi muito difícil trazer para Canoinhas, mas dado o adensamento tecnológico, como a vereadora Thelma falou, ele veio para cá e seria uma perda muito grande a saída dele. Agora, todavia, vejo também a necessidade de nós ouvirmos a senhora secretária, porque, como está elaborado o documento, muito bem fundamentado, inclusive,
né, uma resposta muito técnica. Agora, a comunidade normalmente não tem conhecimento de toda essa terminologia técnica e o entendimento, muitas vezes, legal dessas questões. Então, eu não sei se é entendimento dos senhores, demais senhores edis, mas a necessidade da secretária vir até as comissões ou até mesmo a tribuna. A comunidade está presente hoje em massa aqui nessa Casa de Leis. E nós ficamos felizes por isso, porque a importância comunitária, a importância da participação comunitária é muito importante, mas também entendeu, salvo o maior juízo, que nós temos que ouvir sempre as duas partes. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, eu quero parabenizar a vereadora Thelma pelo requerimento e pelas explicações que deu. E eu tenho sempre mencionado que, nesses muitos anos de Câmara, a gente, a cada dia, tem um aprendizado. E nós temos aqui a vereadora Thelma, que tem um conhecimento enorme na área da saúde, e eu, particularmente, muitas vezes já busquei informações com a vereadora Thelma antes de me manifestar em requerimentos, ou mesmo em projetos de lei, porque quando a gente não conhece e a gente não domina uma determinada área, e eu não domino a questão da área da saúde, eu vou buscar informações com quem conhece. Então, a vereadora Thelma fez uma manifestação bastante forte hoje, bastante explicativa, e dentro dessa linha, vereador Coronel Mário, se acontecer o entendimento da vinda da secretária de Saúde para apresentar alguma manifestação, eu me manifestei esses dias num outro caso, que eu entendo que essa situação de reunião nas comissões, ela não é mais correta. A reunião das comissões, a comissão convoca o secretário ou funcionário, algum agente político para explicar o tema objeto de debate nas comissões, projeto de lei que está tramitando, alguma situação nesse sentido. Esse ponto que foi colocado, é a situação do doutor Andrei. Hoje eu recebi diversas ligações na parte da tarde de pessoas preocupadas aí com essa situação, que se mostra bastante séria, bastante grave. A Câmara tem sido parceira da comunidade, a Câmara tem abraçado diversas lutas e, para isso, coloca de lado a questão partidária, a questão individual de cada um de nós, e nós, em diversos casos aqui, nos unimos para aquelas causas que são comum da comunidade. E essa é uma causa comum da comunidade. Nós temos que esclarecer esse ponto, nós temos que arrumar uma resolução para isso aqui. A comunidade não pode ficar à mercê de repente, não ter um determinado profissional desse gabarito, sem que se saiba, pelo menos, quais as razões que levaram a tomar essa decisão, por exemplo. Nesse ponto, se dependesse da Câmara aprovar um projeto de lei ou rejeitar um projeto de lei para resolver a situação, com certeza seria muito prático para nós aqui. Nós votaríamos hoje aqui aprovando a permanência do doutor Andrei e ficaria resolvido. Agora, essa é uma questão administrativa, como a vereadora Thelma coloca muito bem. Hospital e prefeitura têm que arrumar um mecanismo de resolver a situação. O que eu coloco é que a Câmara pode se colocar à disposição para participar desse diálogo, ajudando a alinhavar um entendimento que fique bom para a comunidade, que fique bom para a comunidade o que a comunidade quer. A comunidade quer que o profissional permaneça, e esse é o bom para a comunidade. É isso que a Câmara tem que participar para colaborar. Agora, quanto a vir ter uma explicação, quanto a vir ter um pronunciamento oficial, eu sou totalmente favorável, mas entendo que ele tem que acontecer na tribuna, porque não é um projeto de lei. Se fosse um projeto de lei que a comissão fosse analisar, a comissão ouviria o secretário A, B ou C. Então, eu quero parabenizar a vereadora Thelma pelas explicações, dizer que concordamos aí que tenha que venha a ter uma explicação do Executivo para que a comunidade possa saber qual que é a posição oficial do Executivo. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidowski. Este tema, esse debate com relação à nossa saúde no município de Canoinhas é tema de um longo debate e que a resolução dele nos últimos tempos tem sido muito lenta. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente vê por parte do Executivo Municipal as melhores das intenções para poder colaborar e contribuir no sentido de resolver os problemas.
Obviamente, vereadora Thelma, que a gente sabe, como muito bem foi colocado, nós temos vários pontos e muitas vezes divergem. Nós temos um corpo clínico, nós temos o Hospital Santa Cruz, nós temos a unidade de pronto atendimento e nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, da qual Vossa Excelência fez um trabalho fantástico durante o tempo que lá labutou. Se perdeu-se algumas coisas, né, ao longo do tempo, ganhou-se outras. A gente sabe que na saúde sempre se precisa mais do que se tem, e muitas vezes não se tem tudo aquilo que se precisa. Mas eu volto a entrar no mesmo entendimento de Vossas Excelências. Precisa ter um diálogo e um entendimento em definitivo. Se formos olharmos com relação ao mesmo profissional, como em alguns momentos foi citado, que faz as duas, os dois, a neurocirurgia e o clínica geral, Neuroclínica. Que eu acho, Neuroclínica. Neuroclínica, não sei se legalmente é possível os dois se utilizar o mesmo profissional das mesmas, eu acho que não pode, né? Então precisa ver esse detalhe. Até a vereadora, eu não vou entrar muito nos detalhes, vereadora, porque realmente, como diz o vereador Paulo Glinski, a gente não é um grande entendedor, mas é extremamente preocupante, porque a gente sabe que na hora que se precisa, se precisa. Aquele momento que se precisou, se é aquele momento. Passou-se aquele momento, talvez não seja mais possível a salvar uma vida, como já tivemos alguns exemplos aí, muito difundido e divulgado por toda a imprensa de Canoinhas e de região. Entendo que a nossa secretária, eu acho que ela deve ter o seu ponto de vista, ela deve ter a forma como ela está conduzindo. Penso que ela é extremamente profissional e está tentando fazer o melhor para a saúde de Canoinhas, mas, como diz o vereador Paulo Glinski, talvez ela mesma teria que vir aqui dizer para nós e dizer a toda a população, de uma forma muito clara, o que realmente está se pensando e por que que está sendo excluída uma especialidade, né? Então, fica aí o convite para a nossa secretária, que a gente gostaria de ouvi-la, né? E ver o que é possível ser feito. A gente sabe que tem as dificuldades, profissionalmente tem os custos, tem o financeiro, tem muitas coisas se envolvendo nisso, tem, como foi falado, tem o hospital, tem a UPA, tem o corpo clínico e tem o município com seus recursos. Então, precisa entender tudo isso. Então, a população, sei que a população é preocupada e a gente também, muito preocupado com isso, porque hoje nós estamos aqui, né? Os nossos familiares, graças a Deus, cada um está bem lá nas nossas residências, nas nossas casas, né? Mas a gente não sabe como é que isso vai ser daqui 1 hora, né? Ou daqui 3 dias, né? Então tem essas coisas, a gente entende esse lado. Só que precisamos ouvir também a secretária e entender o porquê de tudo isso, para podermos fazer um auto-julgamento. Mas a gente tem, sim, a consciência da necessidade e da importância dessas duas especialidades, com certeza. Obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão, com a palavra a vereadora Thelma Bley. Então, complementando suas palavras, vereador Vilmar Sudowski, eu tenho um olhar bastante facilitado quando é para se tratar dessas divisões de sobreaviso e de plantão. Eu não discordo plenamente de quando ela coloca aqui de que o atendimento de neurologia vai continuar. Aqui há subentendido que o médico ele está ficando no sobreaviso de neurologia clínica e, ao mesmo tempo, de neurocirurgia. Como em Canoinhas nós temos o neurocirurgião e nós temos também mais 2 neurologistas clínicos, isso aí pode ser acertado, está bem fácil, entendeu? Então, não é difícil arrumar essa escala, não é difícil você programar as horas de plantão ali entre eles, para que não batam os plantões da neurocirurgia com a neuroclínica. Isso não é difícil de fazer.
porque nós temos as duas especialidades aqui em Canoinhas. Por isso que eu digo, é muito bom que a secretária Zinici venha até aqui, até para que possamos dirimir dúvidas e tudo mais, mas eu digo que não é difícil de acertar isso aqui. Se nós formos olhar pelo lado da economia, daí isso é um problema que, como o Dr. Paulo Glinski disse, nós temos que deixar para que o executivo, o hospital, o conselho deliberativo, isto não é um problema nosso. O nosso problema é defender a comunidade, o nosso problema é trazer o debate aqui. O nosso problema é falar de coerências, de coisas boas para a nossa população, de saúde, de estradas, né? Então, quando eu me refiro que tem como arrumar esta escala de plantão, de como arrumar os serviços dentro do hospital para cada especialidade, tem. Era isso. Continua a discussão. Eu indago os senhores vereadores que queiram assinar o requerimento. Fernanda, regimentalmente eu não poderia ceder a palavra, porque não faz parte do regimento interno, mas dada a extrema relevância, né, do assunto a ser discutido, por conta disso que eu abri a sessão, até porque essa é a casa do povo, né, e certamente assuntos como esses devem ser tratados nessa casa. Eu ainda não havia me manifestado, até porque nós vamos pôr em discussão e votação a proposta do vereador Chico Mineiro, né? Mas, para ficar claro que, regimentalmente, eu não posso ceder a palavra ao plenário, né? É o que diz o regimento, mas abrir uma exceção devido à relevância do assunto que se trata de saúde. Continua em discussão. Os vereadores que se propõem a assinar o requerimento... Senhor presidente, com a palavra a vereadora Norma Pereira. Gostaria só de salientar que são 6 anos do sobreaviso de neurocirurgia e neurologia clínica. Então, é um serviço que o povo já está seguro, já está habituado a ter, e que isso também seja considerado pela nossa secretária de saúde e pelo nosso prefeito, para que a gente avance e a gente não regrida. Senhor presidente. A palavra Chico Mineiro. Esse requerimento que eu solicitei, pediria que todos assinassem o requerimento para que ela usasse a tribuna, né? Viesse até aqui. Sim. E nesse mesmo dia, vocês também estar presentes aqui, né? E comunicar mais pessoas interessadas para que esteja aqui, que é um assunto muito importante para ser discutido. Pediria que todos os vereadores assinassem esse requerimento. Continua em discussão o requerimento 62, de autoria da vereadora Thelma. Pode ser assinado por todos os senhores vereadores, dessa forma. Então, não havendo mais vereadores que querem discutir, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 162/2019, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 163, 2019, de autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização em conformidade com o artigo 92, parágrafo 4º, item 4 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a senhora Maria Bertília Oz Giacomelli, diretora do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC,
pela implantação do curso de agronomia no campus de Canoinhas, bem como pela aula magna realizada no dia 11 de março, curso de suma importância para Canoinhas e toda a região do Planalto Norte. Está em discussão o requerimento 63. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, me fiz presente hoje no IFSC, por ocasião da implantação do curso de agronomia e da aula magna. Eu só gostaria de fazer uma pequena referência ao professor doutor Flávio Zanetti, que proferiu a aula magna e na sua fala ele pediu, eu estava representando essa Casa de Leis no momento, que houvesse uma ampla discussão, que nós formulássemos documentos, requerimentos, o que fosse necessário para mudança do Código Florestal, principalmente com relação à araucária. Ele fez uma aula magnífica, defendeu a questão da araucária, e a legislação, como hoje está posta, ela está vindo de encontro àquilo que se fala em termos de preservação. O senhor me permite só abrir um parênteses, que ele me passou aqui um documento, e só tem um parágrafo que eu gostaria de ler aqui, que é extremamente importante. Esse trabalho dele fala sobre araucária não é uma peça de museu, possibilidades de conservação da espécie pelo uso. Nas últimas décadas, procurou-se conter a redução drástica da mata nativa da araucária na região sul, com uma legislação ambiental que proíbe o corte dessas árvores. Exige uma série de certificações para aprovar o corte das espécies plantadas pelos produtores rurais. No entanto, isso gerou a prática do corte antecipado de mudas para evitar a perda de áreas que poderiam ser exploradas economicamente. É necessário manter a proibição da retirada indiscriminada da araucária, mas também é preciso urgente que a legislação garanta a política de incentivo ao plantio. Eu não posso sintetizar em poucos minutos, até porque o regimento me permite falar mais, toda a apresentação dele. Mas é extremamente importante que nesse momento da história, essa Casa de Leis, que nós temos uma região madeireira, nós possamos formular documentos aos deputados, senadores, enfim, até o próprio presidente, para que seja revista, né, esse Código Florestal. Isso é extremamente importante, foi um pedido dele, eu estou transmitindo essa solicitação. Seria isso, muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 63/2019. Requerimento 164/2019, de autoria e toda utilidade. Solicito que seja encaminhado o requerimento parabenizando a senhora Maria Clara Kartschny Schneider, reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, pela implantação do curso de agronomia no campus Canoinhas, curso de suma importância para Canoinhas e toda a região do Planalto Norte. Está em discussão o requerimento 64. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Está aprovado em votação única o requerimento 64/2019. Requerimento número 165/2019, de autoria de toda utilidade. Requer que sejam registrados os anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Undina Silveira Moreski, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Que continha, senhor presidente. Eu coloco em discussão dos senhores vereadores a proposta do vereador Chico Mineiro sobre a presença da senhora secretária para fazer uso da tribuna no dia de amanhã, até pela urgência da matéria. Sim. Está em discussão o requerimento de autoria de toda agilidade. Sim. Até é importante, pena que a comunidade, parte dela já saiu dessa casa, porque para nós, vereadores, veio um informativo, pelo menos para mim, né, da assessoria de comunicação, ao qual eu faço questão de ler um parágrafo, apenas um parágrafo, que trata, é por isso que a especialidade de neurologia foi licitada separadamente da neurocirurgia, pois cada minuto é fundamental para salvar a vida de um paciente. É essencial o esclarecimento do diagnóstico da unidade de pronto atendimento UPA. Por isso, a importância do sobreaviso de neurologia. Portanto, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a neurocirurgia não foi extinta. A população ficará melhor assistida com cirurgião média complexidade clínico de neurologia.
Por que eu fiz essa leitura? Que, no meu entendimento, e daí a importância da secretária vir aqui, usar essa tribuna e deixar bem claro para a população. Permanece as 7 especialidades, sim ou não? Por que está sendo licitado separadamente? Procede a história de que o MP não concorda em que o mesmo profissional receba 31 mil por uma especialidade e mais 31 mil por outra especialidade, né? O mesmo profissional. Então, o que nós precisamos saber? Claramente, como é que funciona? É isso? Não é isso? Ponto. É isso que a população quer saber. Ela precisa ficar tranquila quanto a isso. O vereador Vilmar falou que agora estamos bem. Agora, daqui a 2 minutos, podemos não estar mais, daqui 5. E se precisarmos, aonde vamos? Então, é por essa razão que nós vamos convocar a senhora secretária. Esse requerimento é nos termos de convocação. E tenho certeza que ela virá a essa casa no dia de amanhã, pela urgência, né, de se tratar desse assunto. Então, está em discussão o requerimento. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloque em votação. Com a palavra, vereadora Thelma Blay. Com certeza, esse requerimento é de suma importância, né, até porque a secretária de Saúde deve saber o que está fazendo, mas também aqui nesse documento há uma contradição onde diz que os serviços de alta complexidade de neurocirurgia referência ali em Mafra. Eu não vou falar novamente o que eu já repeti aqui. Ele continua até 31 de março aqui depois. Daí vai para Mafra? Não dá. Né? Então, é isso que a gente tem que dirimir essas dúvidas. E de neurocirurgia de média complexidade, aí é uma coisa que tem que ser muito bem discutida, porque abriu uma cabeça assim, senhor presidente. A média complexidade não entra muito nessa história, não. Entende? Então, como aqui diz que os serviços de alta complexidade em neurocirurgia vão para a Mafra, quer dizer que já não vão ficar aqui. Então, por isso que é bom ela vir até aqui, até para a gente conversar, né, educadamente, e saber como que as coisas acontecerão. Continua a discussão. Então, para ficar claro, para uso, vereador Paulo Glinski, uso da tribuna e não nas comissões. Para que todas essas dúvidas que hoje pairam fiquem claras, né, ou seja, não permaneçam a partir de amanhã. Então, não havendo mais vereadores que querem discutir, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 166/2019. Mais algum requerimento? Vereador Coronel Mário. Era que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, mais uma vez eu vou falar sobre a Casan. Eu elaborei o requerimento 135/2019 solicitando algumas informações. Veio a resposta aqui, e uma resposta até aqui, dizendo que os cálculos foram exorbitantes a respeito da solicitação das pedras, né, as britadas, para colocar, então, aonde eles iam fazer esses 8.000 metros de rede até a localidade de Paranazinho, passando pelo Sal da Água Verde. Pois bem, este projeto, até eu nem perguntei no requerimento se havia projeto. Eu perguntei algumas informações aqui, mas não perguntei do projeto. Se existe um projeto desde 2016, o projeto era só para fazer a tubulação? Sabe que o projeto continha também aí a recuperação do trecho aonde foi, então, feito essa tubulação? Né? Porque essa tubulação será muito bem recebida pela comunidade do Paranazinho, né? Essa canalização de água. Porque foi feito os poços artesianos, não funcionou direito, né? Um dinheiro que eu não sei se tem como fazer um poço sem antes analisar a água, tem que fazer primeiro para depois, né, analisar, porque a água é saloba, a água tem um gosto ruim, não faz mal para a saúde, mas tem que fazer um tratamento especial para ela. E hoje, de novo, né, alguns moradores solicitando a urgência da Casan. O vereador Vilmar Sudoski me ligou, eu estava em reunião, não pude atender na hora. Mesmo assim, ele se dirigiu até a comunidade para ver o trajeto lá. Nós fizemos 2 reuniões com o gerente da Casan. Mas ele não tem uma resposta concreta. A gente não sabe
o que ele vai fazer, o que ele vai arrumar, o que ele não vai fazer. Ele dizendo que a Casan sozinha vai arrumar a parte que estragar. Eu queria saber do senhor o que ele disse nesse momento, nessa reunião, que poderia estar o secretário de obras junto, mas estava o do desenvolvimento econômico. Eu não sei até a que ponto o Paulo tem a ver alguma coisa com a Secretaria de Obras. Nada contra o trabalho dele no desenvolvimento econômico, mas ele esteve lá presente e verificando junto. Pois bem, está somando. Nilson Kochalski sabe a dificuldade que tem de uma estrada normal quando está ruim para arrumar. Nilson, você esteve lá? É tão difícil de arrumar. Agora, o que está bom, eles vão estragar, e tem que estragar mesmo, mas tem que recuperar. Isso não pode ficar assim. Eu acho que a Casan, ela teria que tomar uma atitude diferente. Vamos estocar o material, deixar pronto e começar os trabalhos, né, vereador Paulinho? Primeiro, deixar pronto. Depois está aqui o material. Como é que tem os canos todos prontos lá? Então, teria que ter abrigo também, teria que ter, né, o cascalho, o rachão, aonde é necessário. O que resolveram, o que decidiram, vereador Vilmar Sudoski, com o gerente da Casan? Chico Mineiro, quero te parabenizar pelo teu empenho, pela tua dedicação, né, porque vejo o senhor assim, extremamente aplicado nesse assunto, e é um assunto bastante sério. No dia de hoje, por vários motivos, e eu já devia algumas visitas naquela região, acabou dando certo de ir para lá. E como eu estava aqui na prefeitura e estava me dirigindo para lá, o secretário de desenvolvimento aí acabou me acompanhando. Então, eu acho que ele foi no intuito de somar, né, e não de diminuir. Bom, visitei toda a área, entrei aqui pelo Pinheirão e saí lá pelo Paranazinho, saí na 477. Fiz todo o trajeto. Li a resposta do seu requerimento. É mais ou menos isso que falta mesmo, uns 3.000 metros ainda para concluir. A estrada, em alguns lugares, ela está bastante danificada, porque foi tirado as valetas, tirado a terra, né, soltou-se aquela terra, aquilo virou um lodo, né. Então, hoje, para solucionar aquela estrada, precisa juntar aquela terra que está ali, que foi tirado na hora que foi escavada a valeta, descartar ela em algum outro lugar, e aí fazer uma forração com material bom para poder regularizar a estrada. Então, dali acabamos indo conversar com o gerente da Casan, que é o Eduardo, né? E entender o que tinha se conversado com... O que eles estavam pensando e se eles podiam concluir isso urgentemente, se teria recursos para colocar material naquela estrada, naqueles locais onde foi tirada a terra. E ele me disse o seguinte, que eles estão licitando um volume de material para repor partes naquela estrada onde está danificada, mas que isso deve levar um certo tempo, não vai ser assim tão rapidinho, né? Com certeza o município vai ter que auxiliar nesse processo, fazendo algumas recuperações mais urgentes. Eles estão lá só com uma retinha e um caminhãozinho pequeno. Você sabe que não é o suficiente para tratar de uma estrada de 8,5 km de extensão, de valeta, né? Sabemos da importância da instalação desse encanamento para regularizar a situação daquela população, daqueles proprietários, daquelas famílias que moram lá no Paranazinho. Mas, no meu entendimento, na minha conclusão, ouvindo, não se preparou-se, não se planejou-se pela Casan o necessário para enfrentar essa obra. Porque eles não têm, nesse momento, o saldo da tubulação, nesse momento. Pode ser que até amanhã chegue, pode ser até que depois da manhã chegue o restante da tubulação para ser colocado. Eles estão trabalhando em cima desse fator para concluir isso, e também não tem o material em mãos para repor na estrada. Então, eu fui mais no sentido de entender o que está acontecendo e cobrar dele essa posição. E, sem dúvida nenhuma, vereador Chico Mineiro, se o município não der uma auxiliada, em alguns momentos Nilson Kochalski vai interditar alguns pontos se continuar chovendo e tal, porque se cair um caminhão naquelas valetas,
é só guinchando, só arrastando, porque não tem outro jeito mesmo, sabe? Mas não estou visualizando, com toda certeza, uma solução imediata. Ela é paliativa, viu? Não se resolve de imediato. Volto a frisar, no meu entendimento, planejou-se mal a abertura daquela estrada. Não estava junto no diálogo que ele esteve com o secretário de Obras, né? E ouvi só a fala dele, não falei com o secretário de Obras, que não deu tempo hoje de eu ir lá. Mas aí vai ter que ter um entendimento para que se resolva isso, porque se der mais chuvas, Chico Mineiro, não vai passar. Não, eu concordo plenamente com o senhor. E desculpa uma parte aqui na sua palavra, mas eu discordo por mais um outro motivo. Deixar de fazer essa obra bem na época da colheita, gente. Não poderia acontecer de dar o tempo bom durante toda a colheita, mas poderia acontecer o que aconteceu, né? Esse trecho ali intransitável, né? Na época da colheita do fumo, na época do colheita do soja, que vai entrar agora a Viratel. Poderia fazer lá setembro, outubro, novembro. O vereador Célio, que foi presidente, foi colono, sabe disso, que é pouco, né, trânsito de tratores, porque essa época é só para colocar algum produto na terra, não leva tanto peso. Agora, na época da colheita, passando carretas, né, de fumo ali, agora vai vir o soja, o mesmo trajeto, vereador Coronel Mário, intransitável. Eu acho que não estou culpando e defendo o secretário de Obras, Gil Baiano, defendo o secretário de Obras, porque eu estive com o vice-prefeito ali na Casan. Eu fui, nós fomos conversar. Houve um acordo, tudo certo, acordado, pelo material que eles iam fornecer para a prefeitura, então, pegar a patrola e acertar com o material, eles iam somente dar o material. Outro dia, já houve o desacordo dele, inclusive dizendo aqui que fizeram os cálculos exorbitantes. Não, gente, fizeram cálculos reais, nada de exorbitante. Ninguém quer pegar a pedra de lá para fazer outro serviço. Ia usar essa quantidade aqui. Se não usasse, ia ficar para eles para fazer outros remendos aí que a doutora Casan faz aí. Porque para cobrar, estão fazendo aquela obra lá, não estão fazendo para dar água de graça, para cobrar? E assim, discordo outra coisa da Casan. 10 cúbicos é cobrado por mês, 10 mil cúbicos. Usou ou não usou é 10, o mínimo é 10. Eu não uso 10. Não uso 10, eu uso 3 ou 5, mas é cobrado 10. Se passar do 10 é cobrado, e cobrado muito bem. Portanto, eles têm que dar, sim, uma resposta e têm que dar um conserto nessa estrada urgente. Urgente porque eles danificaram uma via pública e isso tem lei para isso, vereador Vilmar Sudowski. Seria, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, eu já falei algumas vezes hoje, mas não saudei o Nilson Kochalski, que assume hoje a cadeira na Câmara de Vereadores. Quero desejar, Nilson, que você seja bem-vindo e o que a gente puder colaborar aí nessa tua nova luta, você que já desempenhou um trabalho excelente na Secretaria de Obras e que agora aqui vai ter uma luta um pouco diferente, mas uma luta bastante importante para a comunidade de Canoinhas, e o que a gente puder colaborar com Vossa Excelência, tanto nas comissões quanto no plenário, pode contar com esse vereador e com certeza com os demais aqui. A gente tem nós temos as nossas divergências, mas quando é a favor da população, a Câmara ela tem se colocado lado a lado aí, e tem defendido as boas ideias. Vereador Chico Mineiro, o município faz um orçamento quanto custa para recuperar e notifica a Casan. A Casan é uma concessionária de serviço público aqui em Canoinhas, ela tem a concessão para prestar o serviço. Se ela se ela causou um dano e está vendo como é que vai fazer, o município faz um orçamento, notifica, ajuiza uma ação contra a Casan. A Casan deve muito para Canoinhas, dos 30 e poucos anos que nada investiu aqui, e essa situação, tem o esgoto agora, isso aqui, foi uma ampla discussão. É um financiamento internacional, é a comunidade que está pagando, não tem um centavo da Casan. A Casan não está colocando um centavo no nosso saneamento básico aqui. É um financiamento que vai ser pago pela comunidade. Quando nós questionamos ano passado, ano retrasado, se não me falha a memória, que veio um funcionário da Casan aqui para falar sobre a taxa de saneamento, que eu até mencionei, porque aqui em Canoinhas a legislação falou em até 100%. Até, não disse no mínimo 100%, ou que será de 100%. Eu me manifestei naquele dia e trouxe informações de municípios, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, que é 70%, 80% consumo de água. Mas eles mandaram alguém aqui aquele dia para dizer, não, mas viu, tem que notificar. O município faz o orçamento e notifica a Casan.
Ela não vai arrumar, o município arruma e cobra dela na justiça. Não dá para deixar essa situação. Não pode, vereador Vilmar, não pode abrir uma estrada que inúmeras pessoas utilizam para escoamento de safra, para transporte escolar, e agora não tem a tubulação e não tem a brita para arrumar a estrada. Aqui não é a casa da mãe Joana, né? Canoinhas é um dos maiores municípios que a Casan ainda sobrevive. É um dos maiores, os grandes ela já perdeu quase todos. Ou eles nos tratam com respeito, ou a gente notifica. Tem a Ares, tem a agência reguladora, aplica multa neles. Pô, não tem muito esse negócio de conversinha. Conversar já foi, não quer resolver? Notifica e o fórum ali na Duque de Caxias. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os canoenses que nos prestigiaram nessa noite e também desejar as boas-vindas ao meu amigo Kochalski, que a gente já o conhece de longa data, sabe da sua competência, da sua capacidade, e será um prazer muito grande conviver com Sua Excelência nessa casa, e o que depender da gente pode contar com a gente sempre. Mas eu gostaria de fazer um convite que com certeza amanhã a gente não conseguirá, porque provavelmente estaremos aqui nessa casa, mas a minha nora, Mariana Carvalho Pereira, estará no GNT, juntamente com a Luciana Freitas Fiedler, agora Machado, no Que Seja Doce, no GNT, às 20 horas. Então, gostaria de convidar os canoenses para torcer pelas nossas canoenses, né? A gente já teve a Dominique Conceição participando num desses programas, e Deus queira que elas sejam bem-sucedidas e venham com o troféu para a nossa cidade, que é um orgulho. Passaram nas seletivas, já é uma grande conquista. Estar lá também é uma vitória. Então, se vem com o título, sem o título, não importa. O que importa é participar. Mas é óbvio que a gente está torcendo e que elas venham com o título debaixo do braço. E assim eu convido todos para assistirem amanhã o Edu Guedes no GNT, a Mariana e a Lu. Obrigada. A palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu só gostaria, como vereador do PR, da bancada do PR também, desejar as boas-vindas ao vereador Nilson, o senhor que fez um excelente trabalho junto à Secretaria de Obras, a gente acompanhou todo o seu trabalho, o senhor estava na execução, nessa Casa de Leis agora, o senhor vai estar na legislação, na solicitação, no requerimento, na indicação, é um outro lado, é um outro norte. Aproveito para cumprimentar a sua família presente também, e desejar ao senhor que Deus lhe dê muita sabedoria, muito discernimento. Nessa Casa de Leis nós temos sempre procurado tratar todos os assuntos de interesse da comunidade, né, com muita prudência, muita cautela, principalmente levando à nossa comunidade aquilo que realmente interessa, e nós sabemos que o senhor vai contribuir muito nesse processo. Então, seja muito bem-vindo. Também cumprimento o senhor Ivan, presidente do Grupo Escoteiro Itapeba, estendo cumprimento a todos os demais integrantes da diretoria e também aos escoteiros pelo belo trabalho que estão realizando. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Nilson Kochalski. Eu quero dar os parabéns para o vereador Paulo Glinski pela colocação ali a respeito da Casan. Eu acho que conversa com a Casan nós já tivemos muitas e várias vezes. Eu acho que de conversa, eu acho que já se esgotou. Eu acho que tem que notificar mesmo. É um meio de punir eles para que eles não venham fazer o que eles estão fazendo. Porque eu acho que é falta de percepção, falta de comprometimento com a população. O que eles fazem? Simplesmente abrem um buraco, colocam um galho de árvore, abandonam aquilo ali e depois sobra para a Secretaria de Obras. Até mesmo a Secretaria de Obras muitas vezes leva a culpa por eles. Então, eu acho que a sua colocação de notificar é o melhor caminho, com certeza. E quero agradecer à população, agradecer a minha família, meus amigos que aqui se encontram, a imprensa no nome do meu amigo Sérgio Moreira. Muito obrigado pela presença de vocês. E hoje nós estamos aqui meio tímido, primeiro dia, mas com certeza nós precisamos ser atuantes junto com vocês. Obrigado e obrigado pela recepção de cada um de vocês. Mais algum vereador? Quero aproveitar a oportunidade, senhores vereadores, de informá-los de que, vereadora Norma, senhores vereadores, nos últimos tempos, eu diria, no ano passado, esse ano, nós falamos muito na questão da falta do médico perito
na nossa cidade, e por conta dessa falta, muitos munícipes nossos têm que se deslocar nas mais variadas cidades, nas mais variadas distâncias. Por conta disso, nós conversamos com os vereadores do PR, com o senhor prefeito municipal, com o senhor vice-prefeito, e destinamos, e entendemos da importância de destinar recursos dessa casa que normalmente se devolve, vereador Vilmar Sidowski, vereador Paulo Glins, que já foram presidentes dessa casa, vereador Coronel Mário, que são devolvidos no final do ano. Nós resolvemos antecipar valores, né? Essa mesa diretor dessa casa vai devolver no dia de amanhã R$130 mil para aquisição de 2 veículos, um para assistência social, um veículo para 4 passageiros e um para 7 passageiros, porque isso vai possibilitar não só assistência, mas também a própria saúde a fazer esse transporte desses pacientes, pelo menos enquanto não tivermos na nossa cidade esse médico perito, né? A nossa comunidade tem sofrido muito. Eu creio que esses pedidos eles não são direcionados só a mim, com certeza a todos os senhores vereadores, a população deve procurá-los, e nós, enquanto representantes do povo, entendemos que é importante que esse recurso, do qual nós bem gerimos nessa casa, economizando, nós devolvemos para algo importante, como é o transporte desses pacientes. Então, atendendo um ofício do senhor prefeito, né, o ofício 040/2019, no dia de amanhã estaremos devolvendo ao Executivo recursos desse ano no valor de R$130 mil, já para licitar esses veículos, vereador Chico Mineiro, e que a gente espera que em breve já estejam à disposição da população. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Norma Pereira. Só para deixar claro que eu não participei da reunião e eu sou 100% favorável à devolução do dinheiro para aquisição dos veículos para transportar essas pessoas. Porque foi citado, né, os vereadores do PR e a mesa ainda dá a impressão que a gente não seria favorável. Eu sou 100% favorável à devolução de dinheiro para qualquer investimento em saúde, serviço público, educação, manutenção de estradas, enfim. Eu sempre serei favorável. Mas é que daí ficou no ar assim como se a gente não tivesse participado disso, mas eu sou 100% favorável, sem dúvida. Quando eu dei o sinal positivo, né, crendo, e não poderia ser diferente, que teria aprovação de 100% dos vereadores dessa casa. Né? Mas por isso é que eu falei em nome dos senhores vereadores a devolução desse recurso que é do povo de Canoinhas, né, que nós estamos gerindo, e devolvendo em favor dessas pessoas que no momento em que se encontram, né, de doença, têm essa dificuldade, estão sem recursos, não estão podendo trabalhar, tudo isso que já foi dito aqui nessa casa. Então, por conta disso, estamos devolvendo o dinheiro. Eu quero cumprimentar aqui o seu Mauro Alexandrina, foi meu colega de faculdade no curso de gestão pública, a dona Suzy, o colega do meu filho da faculdade de Direito, e que obrigado pela presença de todos os senhores, e eu convido então para que a população esteja presente amanhã na sessão. É pena que as pessoas vieram aqui, e é importante a presença, reitero esse convite, reitero a importância da presença dos senhores, mas é uma pena que não permanece até o final da sessão. E que espero que, e até quero pedir assessoria de imprensa dessa casa, que faça um comunicado dizendo que essa casa convocou a secretária municipal para os esclarecimentos com relação a essa notícia, né, do fechamento, ou então do fim da neurocirurgia ou da neurologia na nossa cidade. Então, eu gostaria de convidá-los todos para que estejam também amanhã, na sessão de amanhã. Muito embora, vereador Vilmar Sidowski, amanhã nós teremos uma sessão especial, que Vossa Excelência vai presidir, na entrega das homenagens ao pessoal do Dogão, né? Mas, mesmo assim, mantém-se essa homenagem, e, em seguida, a secretária fará uso da tribuna. Não havendo mais vereadores que queiram falar,
E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outro para o dia de amanhã em horário regimental.